Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do Plano 5. Como a inflação afeta os investimentos? Poupança. Eu vou dar um resumo bem simples, realmente bem... Poupança pode ficar abaixo da inflação. Geralmente vai estar, né? Muita gente que ainda investe na poupança é simplesmente por duas razões. Não paga imposto e o outro acredita que o dinheiro está ali sem perder, né? Na verdade está perdendo para a inflação. Quando perde para a inflação você está perdendo dinheiro. Isso que muitas pessoas que investem na poupança não entendem ainda. Fora o risco, né? Poupança ainda oferece um risco. Quando você está investindo dinheiro na poupança, esse dinheiro está indo para o banco. E o banco pega esse dinheiro e utiliza para crédito imobiliário. Renda fixa, há ativos que superam a inflação. E lembrando que essa superação dessa inflação aí que a gente está falando é o IPCA, aquela noticiazinha que a gente ouve, né? Então, por exemplo, o IPCA está 10%. Então, pega 10% mais uma porcentagemzinha, aí você supera a inflação. Mas lembrando que eu sempre falei que a inflação que você está vivendo pode ser acima daquele IPCA que está sendo noticiado. Aquilo ali é o amplo, né? O preço, índice de preço ao consumidor amplo. Então, pode acontecer que, dependendo da vida que você está vivenciando, que você está vivendo, aquela inflação seja superior. Pode ser inferior? Pode também, em alguns momentos. Então, há ativos que superam, ativos de renda fixa, por exemplo, o IPCA, o Tesouro IPCA, é um exemplo bem simples que você pode considerar. Você tem que conhecer o seu perfil de investidor. Com isso, você consegue alocar melhor os seus investimentos. No caso exatamente aqui da renda fixa, se você tem um perfil mais conservador, considerar exatamente o IPCA, o Tesouro IPCA, como uma possibilidade para compor uma carteira de investimento. E com outra parcelazinha, investir em renda variável, seja ações, fundos imobiliários, stocks, REITs e ETFs, tanto brasileiros quanto americanos, que é exatamente, e criptomoedas também. Renda variável pode superar a inflação, mas lembrando que como é variável, a gente já explicou lá anteriormente isso, que envolve um ganho de capital ou pode envolver perda de capital. Inclusive eu vi uma notícia ontem no site do UOL, dizendo que a poupança supera a bolsa como investimento. Uma notícia dessa é muito tendenciosa e pode criar um viés nas pessoas, principalmente as pessoas que estão com medo de investir em renda variável. Porque ela pode ficar pensando, a poupança está ganhando da bolsa, então por que eu vou investir na bolsa? Então isso que é um problema, tá? Porque na verdade quando você enxerga investimento em renda variável, você enxerga investimentos na forma de curto, médio e longo prazo. Pode ser no curtíssimo, que seria operar no dia, mas pode ser curto, dias, pode ser médio, meses, ou pode ser longo, anos, ou longuíssimo, ou seja, décadas, no caso aí de longuíssimo. Mas a gente considera aqui longo e longo prazo, desde o médio até, de repente um ano. A gente considera também longo prazo e também longuíssimo prazo, principalmente naquela parte de investimento passivo. É por isso que o investidor aqui, investidor quântico, tem que entender de investimento passivo e investimento ativo, exatamente também para relacionar com esses prazos. Você pode, de repente, se você tem um perfil mais de agressivo, mais arrojado, em que você quer operar no curtíssimo, no curto prazo, ou seja, você quer operar dentro do dia, como day trader, ou nos dias, a nossa solução também ajuda nisso, mas aqui a gente não vai focar nisso, a gente vai focar mais no médio, no longo prazo e longuíssimo prazo, certo, pessoal? Então vamos continuar aqui. Só para concluir, eu peguei esse gráfico aqui, essa tabela, aqui a fonte são West Bank, Wealth Management, Morningstar e Bloomberg. Fizeram um resumo bem interessante aqui sobre os ativos, isso aqui lá para os Estados Unidos. Os ativos, as classes de ativos dentro de 1990 a 2020 e uma relação com a inflação. No caso aqui, stocks, eles colocaram lá as classes. Large cap, as ações das grandes empresas, tem uma relação positiva com a inflação. Ações estrangeiras, extremamente negativa, fortemente negativa, mercados emergentes, fortemente negativo. Então seria essa situação em termos de estoques. Em termos de bonds, que são exatamente os títulos públicos, a gente tem o Investment Grade Bonds, que são os bonds bem avaliados, né? Que é exatamente aí no caso, bonds que tem a classificação BBB. A gente tem uma influência aqui fortemente negativa com relação aqui à inflação, né? Treasury Inflation Protect, que são as TIPS. Essa TIPS, pessoal, é equivalente ao Tesouro IPCA nosso aqui, tá? Então ela tem uma influência positiva, ou seja, a inflação está subindo, a TIPS também está subindo aí, tá? Funcionando dessa forma, né? Exatamente porque ela está atrelada à inflação, né? Assim como o Tesouro IPCA também estaria atrelado aqui. Os ativos Real Assets, que seriam, no caso, a Real Estate, né? Por exemplo, a parte de REITs, Strong Positive, ou seja, uma influência aqui fortemente positiva, e commodities também uma influência fortemente positiva. Então isso aqui dá um panorama geral lá nos Estados Unidos, que de alguma certa forma a gente pode replicar aqui também para o Brasil. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.